Olá, senhoras e senhores. É uma honra estar aqui com vocês para mais um Saber Direito. Hoje, o nosso tema é sobre direito sanitário e estou eu aqui para justamente discutir com vocês esse assunto. Meu nome é Felipe Assense, eu sou advogado, cientista social e professor. Vamos iniciar, na verdade, um curso de 5 aulas sobre direito sanitário, abarcando 5 grandes temas. Primeiro, vamos discutir a fundamentalidade da saúde. Depois, vamos discutir o direito à saúde propriamente dito. Posteriormente, vamos trabalhar a questão da participação, participacionismo em saúde. Posterior, vamos justamente discutir judicialização e juridicização da saúde. E encerrando, nós vamos trabalhar os desafios da efetivação da saúde no Brasil. Né? É um curso, na verdade, que versa sobre temas contemporâneos da saúde e aqui nós temos na nossa plateia, aqui na nossa bancada, discutindo nossos 3 alunos, a Natália Galo, Pedro Monteiro e Eliane Soares. Muito obrigado pela presença. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero apresentar para vocês aqui o nosso e-mail, né? O nosso e-mail de contato, que vai servir para vocês enviarem críticas, sugestões, dúvidas para a nossa questão aqui, para a nossa discussão sobre saúde. Né? O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Tá? Bom, agora a gente já vai trabalhar, gente, o assunto mesmo. Né? A gente vai começar na nossa primeira aula, que é a aula sobre fundamentalidade da saúde. Para isso, eu quero discutir, na verdade, com vocês 3 dimensões aqui. Né? Quero discutir 3 grandes temas nessa aula sobre fundamentalidade da saúde. Primeiro, quero discutir os estados e a saúde, concepções de estado que, na verdade, vão influenciar na forma como a saúde ela é vista e ela é implementada, ela é efetivada aqui no nosso país, no Brasil. Né? Depois, vamos trabalhar o Estado, o governo e o direito. Na verdade, como que se relaciona essa tríade, essa relação entre Estado, governo e direito. E por fim, meus amigos, nós vamos trabalhar as características dos direitos no Brasil. Na verdade, o que os direitos trazem de peculiaridade e como que a gente pode pensar essas características à luz do direito à saúde. Né? Então esse é o nosso mapa, esse é o nosso guia e é a partir daí que a gente vai trabalhar e eu conto com a participação de vocês, com a contribuição de vocês para que a gente faça essa aula bem dinâmica, bem atual e com muita controvérsia também, com muito desafio, com muita questão. Né? Bom, primeira coisa que a gente vai discutir, meus amigos, é justamente os estados e a saúde. Né? A gente vai discutir, na verdade, como que ao longo do tempo foram se constituindo diversas concepções de Estado que influenciaram a forma como os indivíduos veem e encaram e efetivam o seu direito à saúde. A gente, na verdade, vai utilizar um raciocínio que é um raciocínio muito baseado no pensamento europeu, de um Estado liberal, um Estado social, um Estado participativo, né? E como que ao longo do tempo a saúde ela foi recebendo diferentes significações a partir dessas três concepções de Estado. Né? De modo algum, quero afirmar que no Brasil houve uma sucessividade entre Estado liberal, social e participativo. Mas sim que essas transformações e concepções de Estado foram fundamentais para a saúde que nós temos hoje em dia. Né? Para a construção da saúde, como, por exemplo, um direito de todos e dever do Estado aqui no nosso país. Tá? Então, nosso primeiro assunto, na verdade, que eu quero tratar com vocês é justamente aqui a questão do Estado liberal. Né? O Estado liberal ele surge como uma reação ao absolutismo. Né? O absolutismo, dentre as suas diversas características, a gente pode tratar como uma bastante importante, uma bastante relevante, justamente a questão de uma forte intervenção do público no privado. Né? A esfera privada, na verdade, ela é uma esfera fortemente influenciada, ela é uma esfera muito submetida à questão pública. Né? E público aqui não é sinônimo de bem público. Público aqui, no contexto absolutismo, é sinônimo da vontade do rei, né, que teria o seu direito divino na Europa. Apesar de a gente ter tido o rei aqui, o argumento do direito divino ele não foi muito utilizado no Brasil. Né? Então, na verdade, o Estado liberal surge como uma aversão, como uma reação ao absolutismo, trazendo uma separação muito clara entre Estado e sociedade.
né? De um lado a gente tem aí criação de concepções, de teorias para justificar essa separação, e de outro lado você tem uma série de regras, de normas que vão implementar essa separação, né? Alguns exemplos, por exemplo, no contexto inglês com Adam Smith, né? Com a ideia de mão invisível do mercado, né? O Estado não precisa intervir na sociedade, porque a sociedade caminha por si só, né? Ela tem uma mão invisível, a sociedade não é caos, né? Ou então a ideia da fisiocracia francesa, quando diz o famoso, né, que a gente estuda, a gente discute muito, o laissez-faire, né? O laissez-faire. Na verdade, a frase é até maior, né? É laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Deixai fazer, deixai passar, o mundo caminha por ele mesmo. Olha só a ideia de que eu não preciso de um Estado interventor, né? Eu não preciso de um Estado que faça, que implemente direitos de forma tão contundente, porque o mundo caminha por ele mesmo. Então, na verdade, as primeiras concepções que surgem na modernidade, né, sobre a relação entre Estado e sociedade e os direitos, são justamente concepções que trazem uma ideia de Estado que contribui pouco para a implementação dos direitos. Na verdade, esse Estado liberal ele traz muito um aspecto repressor, né? O Estado ele tem que atuar na sociedade, sobretudo para coibir comportamento desviante, né? E a ideia de mão invisível, de laissez-faire e tudo mais, elas permitem que a gente afirme isso, né? Agora, tem uma coisa fundamental nesse Estado liberal que é muito importante para a gente pensar a saúde, meus amigos, que é o seguinte: o Estado liberal traz a ideia de igualdade formal, né? E a ideia de igualdade formal, ela é uma ideia fundamental para trabalharmos saúde, não só nesse contexto mais histórico, mas também se a gente pensar o contexto brasileiro. Por que isso? Bom, igualdade formal quer dizer igualdade de todos perante a lei, né? Isso é um avanço significativo na sociedade, porque se a gente pega o contexto absolutista anterior, a gente não tinha uma lei que servisse como critério abstrato a ser aplicável a todas as pessoas, né? Você tinha uma forte arbitrariedade do rei em definir quais são as normas que regeriam a sociedade, né? Então a igualdade formal ela se torna um grande avanço. Agora eu tenho um referencial à lei que vai ser aplicada de forma geral e abstrata, que inclusive a gente vê lá naqueles livros de introdução, estudo do direito, aos cidadãos, né? Qual é a grande questão aqui, meus amigos? A lei, portanto, não pode fazer distinções, né? Então vamos pensar aqui um exemplo. Uma pessoa está com algum problema muito radical de saúde, que ela precisa de um exame, de um tratamento, e esse tratamento ele é bastante custoso, de modo que essa pessoa ela não pode custear com seus próprios recursos. Ela precisa da ação do Estado. Nesse contexto liberal, de igualdade formal, de igualdade de todos perante a lei, você não tem a possibilidade da lei conferir privilégios ou benefícios a uns e não a outros, porque ela tem que ser geral e abstrata, aplicada a todas as situações. E isso, portanto, traz um desafio quando a gente pensa saúde, né? Porque, como a gente vai ver aqui ao longo das aulas, muitas questões de saúde, elas estão relacionadas à necessidade de conhecer a peculiaridade do cidadão, a peculiaridade do seu problema de saúde, a peculiaridade da sua demanda, a peculiaridade do seu potencial problema, inclusive, né? Portanto, a gente observa, na verdade, as primeiras concepções de Estado, elas são concepções que vão acabar contribuindo pouco para a construção de uma ideia de saúde como direito de todos e dever do Estado, né? Mas isso não quer dizer, meus amigos, que o Estado liberal não tenha trazido algumas coisas que são muito positivas, inclusive atuam e influenciam até hoje, né? Por exemplo, a gente pode falar de separação de poderes, né? A principal versão da separação de poderes é com o Barão de Montesquieu, né? A ideia é de que o poder ele tem que estar não só desconcentrado, mas também descentralizado, né? Então, a ideia de separação de poderes, ela vem como uma conquista também para desconcentrar o poder daquele que outrora era o rei, o soberano, né? A grande questão é que separação de poderes jamais significou, nessas primeiras versões, igualdade entre os poderes.
o legislativo ele é um poder muito forte no contexto liberal. Tanto é que executivo, como implementador de políticas públicas, e judiciário, como aquele famoso boca da lei, são poderes menores, digamos assim, em relação ao legislativo. E ao longo do tempo, os outros poderes também vão se tornando, né, para usar aqui uma metáfora, também vão se tornando poderes gigantes, né? Então, separação de poderes, a própria laicização do Estado, o Estado laico, né, o Estado que não é orientado por uma determinada religião, mas que atende a critérios racionais, a critérios, digamos, mundanos e tudo mais, né? A gente tem a própria questão da eleição e da representação, que é fundamental já para a formulação das leis, né? A gente sai de uma lógica de feudos, de estamento, que são uma lógica baseada no privilégio, na nobreza, para uma lógica partidária, né? Isso daí vai ficar muito, muito visível, porque no século XX os partidos eles vão adotar como uma das suas bandeiras o direito social, né? Dentre eles o direito ao trabalho, o direito à moradia e também o direito à saúde. Então a gente tem eleição e representação, né? A gente começa a ter democracia representativa no Brasil, que vai produzir leis, inclusive leis sobre saúde, né? E vai ter também sufrágio universal, né? Eleição e representação não necessariamente caminham com sufrágio universal, mas aqui a gente tem uma cada vez maior proximidade entre esses dois assuntos, né? Isso vai ser muito importante. Ainda podemos destacar aqui a questão da burocracia. O poder administrativo começa a aumentar, né? Apesar do Estado não ter deveres tão diretos como prestação de saúde, moradia, trabalho, educação, transporte, lazer e por aí vai, nós já temos aí de forma bastante visível o Estado tendo que aumentar um pouco, né? Sobretudo no seu aparato repressor, né? Então, meus amigos, a gente observa um Estado liberal que traz avanços como a igualdade formal, mas ainda assim, se a gente pensar a saúde, o Estado liberal não contribui tanto como as versões posteriores, que inclusive influenciaram aqui no Brasil, né? A democracia representativa ela vai influenciar, né? Porque aí você vai eleger representantes que vão decidir e formular leis, inclusive leis no interior da saúde, né? E quanto mais o Poder Executivo vai ficando forte ao longo do tempo, né, maior é a possibilidade dos representantes, não só do Legislativo por meio de leis, mas do Executivo por meio de decretos, resoluções, portarias, também influenciar aí na nossa Constituição da Saúde, né? Esse Estado liberal vai sofrer críticas, né? Apesar desses grandes avanços que ele traz, ele vai sofrer críticas, e essas críticas elas vão ser direcionadas principalmente a essa frieza, né, essa abstração da lei, né, de aplicá-la a todo caso concreto, de forma indiscriminada, né, sem considerar peculiaridades. Então o Estado Social ele surge principalmente no século XX, né, apesar de já ter feições dele ainda embrionárias no século XIX, mas ele fica sólido e fica mais evidente no século XX, e ele traz, por exemplo, a crítica à igualdade formal, né? A lei geral e abstrata, ela não necessariamente vai produzir justiça, né? Pensem, por exemplo, 190 milhões de brasileiros. É possível que a aplicação de uma lei ela seja justa, ou pelo menos seja mais eficaz para uns do que para outros, né? Então, o Estado Social ele começa a discutir justamente essa questão de considerar as peculiaridades, né? Observem que o Estado Social ele, na verdade, observa uma situação bastante preocupante e, a partir disso, vai construindo o que seria essa nova versão de Estado, né? A gente observa, no século XIX, condições insalubres de trabalho, jornada de trabalho exorbitante, pessoa trabalhando mais de 16 horas por dia, sem repouso semanal remunerado, sem 13º, sem férias, sem INSS, sem FGTS, nada disso. Contexto de exploração, né? E a ideia é que, na verdade, a lei ela ratificava a exploração, porque, aos olhos do Estado liberal, todos são iguais perante a lei.
Então, se há qualquer tipo de desigualdade entre os homens, o Estado nada pode fazer, né? Não é por acaso que o primeiro direito social, aquele que recebeu maior institucionalização, pelo menos no início, foi justamente o direito do trabalho, né? Ou seja, o Estado tem que intervir para reduzir desigualdades concretas, né? Isso daí está desde, por exemplo, Karl Marx, né? Famoso sociólogo, né? A ideia de que o Estado ele tem que intervir, e o Karl Marx ele tem como objeto justamente a situação trabalhista, né? O Estado tem que intervir, o Estado tem que alterar, não tem mais separação entre Estado e sociedade. O Estado tem que intervir na sociedade para promover a igualdade, não aquela igualdade formal da lei, mas a igualdade material, igualdade na prática, igualdade real, igualdade efetiva, né? É a famosa frase, gente, não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito conhecida, do Rui Barbosa, né? Tratar os desiguais desigualmente, de modo a torná-los iguais concretamente, né? Então, a ideia de política pública, ela se torna uma ideia muito importante aqui no Estado Social, né? Inclusive políticas públicas de saúde. A gente vai ter política pública, ela vai ganhar corpo principalmente no direito do trabalho e depois vai para esses outros direitos sociais que vão se constituindo, como saúde, educação, transporte, lazer, seguridade social e por aí vai, né? Então a gente começa a observar a necessidade do Estado intervir, e o Estado vai intervir por meio de políticas públicas, né? Quem faz a política pública? É o Executivo. Portanto, a gente já tinha um legislativo forte lá no Estado liberal e o Executivo também fica forte, né? A política pública ela vai sendo o objeto de atuação do Executivo, tá? E quais são os grandes desafios aí? É implementar a política pública de forma efetiva, né? Esse é o grande desafio, essa é a grande questão, e isso é a grande palavra-chave aqui do Estado Social, efetivar políticas públicas, né? Fazer redistribuição, por exemplo, e isso não quer dizer negar o Estado liberal. O Estado Social traz lá a representação, traz a discussão sobre laicização, tem que ser laico, traz partidos e tudo mais. Mas a gente começa a observar, inclusive, uma bandeira maior, uma reivindicação maior em prol de direitos sociais, né? Tanto é que hoje em dia a gente tem vários partidos no Brasil que defendem direitos sociais, principalmente direito do trabalho, né? PT, PDT, PTB, PTdoB, por aí vai, né? Além disso, nós temos alguns partidos que também atuam na bandeira do meio ambiente, como o PV, né? E por aí vai. Os direitos sociais eles começam, inclusive, a se partidarizarem, começam a ter foro, a discussão dentro dos partidos. Isso faz com que, na verdade, o exemplo da saúde se torne um direito bastante discutido e bastante reivindicado pelos cidadãos, né? Então, meus amigos, o Estado Social ele traz um Estado intervencionista, né? Um Estado que intervém na sociedade para provocar igualdade, fortalece o Executivo e, na verdade, naturalmente, o Judiciário, como a gente vai ver na nossa quarta aula, ele também vai ficando forte. Por quê? Quando o Executivo não implementa a política pública, quem é que, na verdade, vai ser um ator privilegiado, pelo menos no Brasil, para efetivar esse direito, como, por exemplo, o direito à saúde? O Judiciário. Não é à toa que hoje em dia se discute muito a judicialização da saúde. É justamente essa intervenção do Judiciário para influenciar e para definir e para efetivar o direito à saúde aqui no Brasil, né? Então, nós caminhamos de um Estado social, né? E hoje em dia, sobretudo na saúde, a gente tem um Estado que não é somente um Estado social. A gente tem uma lógica da participação que é muito frequente, que é muito importante, que é muito visível. Hoje em dia, na saúde, a gente pode falar que a gente tem um Estado participativo, né? Vai além do Estado social. O que eu quero dizer com isso, Estado participativo? Eu quero dizer o seguinte, a aproximação entre Estado e sociedade é tão grande na saúde
que ela não é de forma unilateral, ou seja, do Estado para a sociedade. Você tem, na verdade, o vetor inverso, que é o vetor da sociedade para o Estado. Você tem a possibilidade da sociedade influenciar decisivamente na definição das políticas de saúde, né? Peguem, por exemplo, os dois instrumentos clássicos de participação na saúde, na definição de como implementar o direito à saúde: conselhos de saúde e conferências de saúde. Digamos, são os instrumentos formais mais conhecidos, mais visíveis, mais evidentes de participação na saúde. Uma forma do cidadão influenciar e participar e discutir diretamente a implementação da política pública de saúde. Isso é uma coisa muito importante, porque boa parte das decisões de saúde, então, elas necessitam, elas reivindicam, elas exigem que haja uma legitimidade democrática dessa decisão. E, portanto, a participação em saúde, ela vai ser fundamental para isso, né? Tanto é que nós temos conselhos e conferências de saúde nos 3 níveis da federação: no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Uma lógica de densificação da participação. O cidadão, que é aquele usuário do serviço de saúde, ele pode e deve e tem possibilidades, né? Ele tem caminhos para atuar e decidir e participar, deliberar sobre as questões de saúde, né? Então, essas questões aí, meus amigos, elas são muito importantes e, na verdade, vão delinear a formatação do direito à saúde no Brasil, né? O direito à saúde requer participação, não de uma maneira demagógica, né? Temos espaços institucionais que têm, inclusive, uma força, um poder significativo para dizer e para implementar o direito à saúde. Então, agora a gente sai dessa discussão sobre estados e saúde e a gente vai para uma discussão sobre Estado, governo e direitos, né? A gente vai discutir, na verdade, essa interseção. O direito à saúde é um direito constitucional, né? Está lá previsto em diversos artigos da Constituição, mas ele tem o seu desenho mais famoso e mais impositivo ao poder público no artigo 196 da nossa Constituição, da Constituição de 1988. Né? A respeito dessa Constituição, é importante salientar que ela tem 3 grandes características. E essas características são fundamentais para pensar a saúde, meus amigos. Primeira característica, essa Constituição é uma Constituição cidadã. Né? Na verdade, foi o próprio apelido, né, o codinome que foi instituído pelo presidente da Assembleia, né, Ulisses Guimarães, quando promulgou a Constituição. Mas aqui eu quero chamar a atenção para o fato da Constituição brasileira ter uma série de direitos e garantias individuais e coletivos. Né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: nós temos, por exemplo, no artigo 5º, mais de 60 incisos, que são os direitos individuais. Né? O artigo 6º, que são os direitos sociais, a gente tem, né, eu não vou lembrar de cabeça, mas em torno de 8, ou 9 ou 10 direitos sociais. O artigo 7º, que é só os direitos trabalhistas, tem em torno aí de 40 incisos ou mais. Né? Estou falando de cabeça, mas estou falando de uma Constituição, né? Estou falando de 3 artigos de uma Constituição de 250. Então, na verdade, a gente tem no Brasil um indivíduo muito bem respaldado do ponto de vista dos seus direitos e muito bem respaldado do ponto de vista dos instrumentos jurídicos para efetivar esses direitos. Né? Todas as ações individuais possíveis. Além disso, ações coletivas, como ação civil pública e ação popular. Além disso, remédios constitucionais, como mandado de segurança coletivo, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e por aí vai. Além disso, controle de constitucionalidade difuso, exercido por qualquer magistrado, e concentrado, exercido pelo Supremo Tribunal Federal, lá com a DIN, a DO, a DPF, por aí vai. Né? Então, observem que, na verdade, a gente tem uma série de direitos e uma série de instrumentos. Né? Temos instituições como Ministério Público e Defensoria Pública. Temos diversos juizados especiais.
Então, na verdade, o resultado é uma forte judicialização, né? Isso vai repercutir também na saúde, né? O indivíduo na saúde, ele é um indivíduo muito bem respaldado de direitos e a gente vai ver daqui a pouquinho como que funcionam esses mecanismos de efetivação do direito à saúde. Tá? A segunda característica da Constituição é que ela é uma Constituição compromissória. Compromissória quer dizer que uma condição para a aprovação da Constituição é que ela desse conta dos diversos interesses que estiveram presentes na discussão da Assembleia Nacional Constituinte. Lembrem-se que a democracia veio antes da Constituição. Portanto, a gente teve representados na Assembleia Nacional Constituinte diversos segmentos. A gente tinha lá o dono da indústria, mas tinha o trabalhador. Tinha o professor universitário, mas tinha o dono da universidade. Tinha o rural, mas tinha o urbano. Tinha o estudante e por aí vai, né? Então, na verdade, a condição para você aprovar uma norma quando você não tem uma maioria política para todos os seus termos, é você dar conta dos diversos interesses. Então, na verdade, a Constituição está salpicada desses compromissos. Ela tem, por exemplo, no artigo 1º, inciso 4, são princípios da República Federativa do Brasil. Inciso 4, valores sociais do trabalho. Olha aí, por exemplo, uma perspectiva de esquerda, né? E, né, a conjunção da livre iniciativa. Olha aí uma perspectiva de centro, de direita, né? Então, observem que a Constituição ela vai dar conta dos diversos interesses. E, por isso, é uma Constituição que você consegue defender muito bem partes contrárias. Vocês conseguem fazer uma defesa muito boa a favor ou contra o MST utilizando a Constituição. Vocês conseguem fazer uma defesa muito boa, né, como decidiu o STF há pouco tempo, a favor ou contra aborto de feto sem cérebro, né? Fidelidade partidária. E vocês conseguem fazer uma defesa muito boa a favor ou contra o Estado custear um medicamento que custa R$1 milhão por mês, né? Observem, o fato da Constituição ser compromissória traz para aquele que trabalha com a Constituição um grande desafio, e principalmente na saúde, que boa parte das discussões envolvem o direito à vida, por um lado, e, por outro lado, tem repercussões econômicas significativas, né? É um dilema constitucional nosso. E uma última característica, a Constituição é uma Constituição incorporadora. Isso quer dizer o quê? Não está somente no texto constitucional previstos, né? Não estão somente previstos os 250 artigos. A Constituição ela tem mecanismos que possibilitam que tratados internacionais ingressem no texto constitucional como norma constitucional. Estou aqui pensando no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que abre a possibilidade de tratados internacionais de direitos humanos, entre parênteses, saúde tem muito a ver com direitos humanos, né? Tratados internacionais de direitos humanos que sejam aprovados por uma maioria qualificada em 2 turnos do Congresso, eles sejam incorporados no ordenamento jurídico como norma constitucional, como equivalentes a emendas constitucionais. Então, observem que a Constituição ela passa a admitir, se o Tratado de Direitos Humanos ele é aprovado por maioria qualificada, um status normativo constitucional, né? Então, isso tudo vai reconfigurar, vai influenciar nessa fundamentalidade do direito à saúde, né? Muito se diz que o direito à saúde é um direito fundamental porque ele está relacionado à vida. Mas, mais do que isso, ele é fundamental porque também vai trazer instrumentos, vai trazer uma série de questões e arcabouços que vão justificar e que vão auxiliar na sua efetivação. E aí, meus amigos, eu citei agora há pouco, e agora a gente vai ler o principal artigo da Constituição que trata sobre saúde. De modo algum, temos que ficar restritos a ele, tá? Na verdade, a gente vai ver aqui diversos outros dispositivos, como o artigo 97 e por aí vai. Mas eu quero iniciar nossa discussão justamente por isso. Vamos ler juntos o artigo 196 da Constituição. Olha lá, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Começa assim, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, na verdade, traz a ideia de universalização, por exemplo, né? Garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, né? Olha aí a questão de prevenção, né? Redução do risco, prevenção, né? E de outros agravos e ao acesso universal e igualitário, né? Às ações de serviços de promoção, proteção e recuperação. Na verdade, a gente observa que direito de todos e dever do Estado quer dizer muita coisa, né? E isso traz desafios enormes, gente. Por quê? Tudo que você estabelece como, digamos, aberto, né? Não vou chamar de ilimitado, porque aí eu acho que a palavra é infeliz, mas quando você estabelece uma cláusula tão aberta como essa, direitos de todos e dever do Estado, você vai trazer um desafio enorme para a efetivação da saúde. Porque é direitos de todos, 190 milhões de brasileiros, e dever do Estado, dos mais de 5 mil municípios, de todos os estados, e inclusive do Distrito Federal, e a União, né? Então, assim, é um arcabouço, uma complexidade de atores que vão atuar no polo ativo da saúde e no polo passivo da saúde, que o resultado é uma complexidade, é uma possibilidade aberta de discussão e de contradição, né? Vamos lá, e também eu quero ler com vocês um detalhe fundamental aqui da nossa discussão, que é o artigo 197. O 197, ele traz uma questão muito interessante, que ele traz a ideia de que o direito à saúde é um direito de relevância pública, né? Isso daí, na verdade, a gente não observa nenhum outro direito social escrito lá na Constituição que o direito à saúde é um direito, né, um serviço de relevância pública, né? Então, esse é o único direito social que tem esse status de relevância pública. Portanto, ele tem uma eficácia, né, uma exigibilidade redobrada, né, se a gente pensa aqui do ponto de vista do dever do Estado, tá? Vamos ler o artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, ou seja, impõe inclusive que o dever público realize, implemente, crie, aprove leis para operacionalizar, para regulamentar, para fazerem valer, para efetivarem, né, a saúde como um serviço de relevância pública. E a principal lei pós-Constituição é a Lei 8080 de 1990, que é a lei que regulamenta, que institui o Sistema Único de Saúde, né? Sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, né? Então, olha só qual é a dosagem da responsabilidade do Estado enquanto serviço de relevância pública. Ele tem que regulamentar, fiscalizar e controlar. Então, no 196 você tem o seguinte: Estado, você tem que fazer, você tem que efetivar o direito à saúde. E no 197 você tem ainda mais deveres. Você tem que regulamentar, fiscalizar e controlar os serviços de saúde, né? Devendo sua execução ser feita diretamente, né? E aí hospitais públicos, postos de saúde e por aí vai, ou através de terceiros, também pessoa física ou jurídica de direito privado, como por exemplo planos de saúde, laboratórios privados, hospitais e por aí vai, né? Então, o 197, gente, ele tem uma característica muito interessante que ele traz para a saúde, né? Que é a ideia de que a saúde além de ser um direito social, que é direito de todos e dever do Estado, além disso, a saúde ela tem no seu interior uma relevância pública, né? Não só por ela estar, né, aquela discussão mais superficial sobre direito fundamental, que ela está relacionada à vida, que ela faz parte da dignidade do ser humano, não somente isso, né? Elas pressupõem um arcabouço jurídico normativo
que vai não somente efetivar o direito do cidadão à saúde, mas principalmente vai regulamentar como que o Estado vai fiscalizar, controlar, inclusive regular, né, estabelecer normas para a efetivação dessa saúde. Então, como se diz, né, por aí, não seria fundamental, mas fundamentalíssimo, né? Mas para além dessa discussão da palavra, né, ser fundamental, fundamentalíssimo ou tudo mais, o fato é que a saúde ela tem um revestimento bastante significativo na nossa topografia constitucional, tá? Vamos lá. E aí eu quero compartilhar com vocês uma coisa que é muito importante aqui para a nossa discussão, que é a questão da efetividade dos direitos sociais, né? A saúde, como a gente discutiu, ela é um direito social. E a efetividade desse direito se encontra diretamente relacionada a uma série de fatores. A questão da norma ser clara e prever objetivamente os deveres que o Estado tem e os direitos que o cidadão tem, né? A questão da política pública, que tem que ser uma política pública muito bem desenhada, que atende às necessidades da população e que tem que ter uma racionalidade, tem que ser bem organizada e por aí vai. E também a questão de recursos econômicos, né? E por aí vai. Na verdade, ela é um direito social e ela traz desafios como qualquer outro. Mas é muito importante fazer essa distinção que eu vou fazer agora com vocês, para a gente adotar como pressuposto aqui nos nossos próximos encontros. É o seguinte, em estética, né, quando o quadro é pequeno, não um quadro mesmo, não uma pintura, quando um quadro é pequeno, a moldura ela tem que ser grande, né? Quando o quadro é pequenininho, a moldura ela tem que ser maior, ela tem que ser grossa, ela tem que ser grande, para compensar a pequenez do quadro, né? Então, você pode observar que quadros pequenos têm molduras grandes. E quadros grandes, as molduras são pequenas, né? São menos grossas. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero, na verdade, fazer uma metáfora, né, para pensar aqui os direitos sociais e pensar principalmente a saúde, né? Podemos relacionar o quadro pequeno aos direitos individuais e o quadro grande aos direitos sociais, né? Os direitos individuais, eles são direitos que uns têm e outros não. Eles são pequenos porque eles existem ou não dependendo dos indivíduos, né? Por exemplo, propriedade. Só tem direito à propriedade quem tem um registro lá da propriedade. Só tem direito à liberdade quem não está preso, né? Então, os direitos individuais, eles são pequenos porque eles dizem respeito aos indivíduos, isoladamente. Eles têm um âmbito de incidência individual, pequeno, né? Mas a moldura desses direitos ela é bastante grande. Ou seja, os meios, os instrumentos para efetivar esses direitos são bastante sólidos. Se afetam o meu direito à liberdade, eu tenho habeas corpus. Se afetam o meu direito à informação, eu tenho habeas data. Se afetam qualquer outro direito líquido e certo que eu tenho mandado de segurança. Então, observa que esses direitos individuais, a despeito de serem pequenos, eles têm um arcabouço jurídico de efetivação bastante significativo. Já os direitos sociais do quadro grande, a moldura é pequena, a moldura é fina, né? A moldura ela é pouco expressiva. A saúde, inclusive, gente, ela é um dos direitos sociais que tem uma efetividade ainda um pouco maior, né? Peguem, por exemplo, o artigo 6º da Constituição. São direitos sociais, saúde, lazer, seguridade social, transporte, moradia, alimentação e por aí vai, né? Processam o Estado alegando que vocês têm o direito ao lazer. A moldura é muito fina. A possibilidade de você não ganhar é bastante significativa, né? Então, os direitos sociais, eles carecem de uma estrutura, de uma moldura que seja bastante sólida. Na saúde, digamos, a moldura é a mais sólida dos direitos sociais junto com o trabalho, né? Porque a gente vai ver daqui a pouco, principalmente quando a gente for discutir judicialização, né, na outra aula, como que, na verdade, a saúde, ela, por sua relação muito próxima com a vida, né, ela tende a ter uma receptividade bastante significativa
dentro do judiciário, por exemplo. Algo, por exemplo, lazer, moradia, seriam direitos que teriam maior dificuldade de implementação. Tá bom? Mas essa distinção é muito importante, porque a saúde, como qualquer outro direito social, ela vai ter a discussão sobre a sua implementação, né? Sobre a moldura. Não basta somente discutir o conteúdo do direito à saúde. O que entra, o que não entra na ideia do artigo 96, do artigo 97, da Constituição. Não adianta uma discussão somente conteudística sobre o direito à saúde, né? Tem que se discutir também os meios de implementar. Tem que se discutir a moldura para efetivar esse direito fundamental, né? Já que a nossa aula é sobre fundamentalidade da saúde e um dos principais desafios é justamente isso. Não exatamente o conteúdo, né? Não exatamente a dosagem do que até onde vai o direito de todos e até onde vai o dever do Estado, mas também os instrumentos. Quais são os reais e efetivos instrumentos para a efetivação desse direito à saúde? Agora a gente vai falar das características dos direitos no Brasil, tá? E eu quero trabalhar com vocês 4 características que vão ser muito importantes para a gente discutir aqui a questão da saúde, não só no nosso encontro sobre direito à saúde propriamente dito, mas também no nosso encontro depois sobre participação em saúde, sobre judicialização e também sobre efetivação. Então, na verdade, essas características elas vão retornar de forma indireta ao longo desses nossos encontros aqui no Saber Direito. Tá? Primeiro, uma característica dos direitos no Brasil, precedência das ideias sobre os fatos, né? Na verdade, aqui no nosso país, nós temos um vício, né, de primeiro pensar numa ideia ou primeiro importar uma ideia e depois pensar a nossa realidade, as nossas peculiaridades e por aí vai, né? E isso é um desafio, né? Existe um sociólogo, né, que é muito conhecido como um escritor, mas ele também é sociólogo, que se chama Euclides da Cunha, né? Todo mundo conhece ele pelo livro Os Sertões, né? Mas ele tem uma coletânea que se chama A Margem da História, uma coletânea de pequenos textos, e lá ele traz uma ideia que também é uma ideia compartilhada pelo Raimundo Faoro, né, também sociólogo, politólogo, no livro Existe um Pensamento Político Brasileiro? É uma pergunta. Existe um pensamento político brasileiro? Os dois trazem uma ideia bastante parecida, que é a seguinte: somos filhos de uma teoria política, né? O Brasil, na verdade, ele foi muito mais uma construção de teste e reteste de teorias políticas, sobretudo europeias, do que uma construção endógena de teorias, né? Uma construção aqui interna, a partir dos fatos para as ideias do que seria. Isso daí vai, inclusive, influenciar na nossa saúde, né? Pense, por exemplo, o modelo da capitania hereditária, ele não foi criado aqui no Brasil. Ele já tinha sido utilizado em outros lugares, em outras colônias portuguesas, né? Isso daí, inclusive, se reflete no nosso próprio direito brasileiro. Não é raro, quer dizer, é bastante comum, né? Bastante corriqueiro você observar a importação de teorias europeias e americanas e a utilização delas de forma quase que literal e imediata aqui no direito brasileiro, né? Ao invés de se discutir, por exemplo, a teoria brasileira dos direitos, digamos assim, né? Então, essa é uma primeira característica que é muito importante para a gente pensar a saúde, né? E para pensar os direitos no Brasil. Uma precedência das ideias sobre os fatos, tá? Segunda característica, meus amigos, é a questão da cultura da transação. Cultura da transação. O Brasil ele teve poucas rupturas. O Brasil ele teve poucos eventos traumáticos. Na verdade, as transições no Brasil, elas sempre foram graduais. Elas sempre foram paulatinas, né? A gente teve pouca ruptura. Pensem, por exemplo, a discussão sobre a abolição da escravidão. Do dia em que resolveram acabar com a escravidão até o dia em que acabaram com a escravidão, coloca aí, podemos pensar em torno de 50 anos, né? Lei dos sexagenários, lei do ventre livre e outras leis, até chegar na Lei Áurea, a gente observa aí uma transição bem lenta, né?
A proclamação da República, por exemplo, ou então a independência do Brasil também foram feitas sem sangue, né? Para dar um salto maior, a nossa redemocratização na década de 80 também foi uma redemocratização que o seu lema, inclusive, era um lema de gradualismo, né? Uma transição lenta, gradual e segura. Então, a cultura da transação. Terceiro, centralização e descentralização. Brasil tem o paradoxo da centralização e da descentralização. Devemos ser mais centralizados ou mais descentralizados, né? As constituições, ao longo do tempo, elas tentaram fazer isso. E é engraçado que as nossas primeiras experiências de centralização e descentralização foram experiências traumáticas. Né? Centralização, 1824, por exemplo, né? Poder moderador, né? Uma versão brasileira para dar um poder bastante significativo ao rei. Né? O poder moderador foi uma experiência de centralização bastante significativa, influenciado na Constituição Francesa. E a Constituição de 1890, ela tentou o inverso, né? Vamos, na verdade, descentralizar o país, vamos tentar ser mais americanos. E a experiência da descentralização foi coronelismo, né? Então, na verdade, centralizar e descentralizar sempre foi um problema para a gente. E hoje em dia a gente observa um hibridismo, né? E esse hibridismo ele vai se refletir na saúde. A saúde ela é de competência dos 3 entes da federação. Então, ela pressupõe descentralização, mas a gente vai ver que, do ponto de vista dos recursos, ela ainda tem uma centralização significativa na União. Né? Prosseguindo, a gente tem também a ideia de cidadania. Né? Um termo que é utilizado pelo José Murilo de Carvalho, historiador da UFRJ. Ele diz que, na verdade, no Brasil não houve exatamente cidadania, né? Uma construção da sociedade civil por ela própria, né? Como houve, por exemplo, nos Estados Unidos. 13 colônias, expansão para o oeste, fundação do Estado americano. Aqui, na verdade, o Brasil ele foi criado, né? A famosa frase de que o Brasil veio antes o Estado que a sociedade. Né? Primeiro foi criada a colônia, depois virou até império, e depois é que se pensou lá com Vargas em nação brasileira, sociedade brasileira e por aí vai. Né? Então, a gente tem uma centralidade do Estado bastante significativa. Isso daí se reflete, inclusive, lá no direito, né? Quando a gente pensa o volume de ações judiciais que a gente tem no Brasil. O mundo extrajudicial, como da mediação, da arbitragem, ele é muito pouco utilizado aqui. Também por essa questão cultural, da cidadania, da centralidade do Estado na efetivação dos direitos. Bom, agora, meus amigos, feito esse arcabouço sobre estados, sobre o direito à saúde, sua fundamentalidade, sobre as características dos direitos no Brasil, eu vou contar aqui com a nossa bancada, né? E aí, é lógico, se vocês tiverem perguntas, tiverem indagações, eu estou à disposição de vocês para a gente poder encerrar esse nosso primeiro encontro de hoje, né? Quais as implicações da saúde em ser um direito fundamental no Brasil? Pedro, assim, as implicações elas são das mais diversas, né? Tem para o cidadão a implicação de que ele está melhor respaldado, né? Ele tem uma garantia de que o Estado ele vai implementar um direito que é um direito muito importante porque ele está diretamente relacionado à vida. E se não tivesse intervenção do Estado, seria muito difícil de ter exatamente a saúde. Né? Pensa, por exemplo, um coquetel para tratamento de HIV. Ele custa mais de R$1.000. Né? Imaginem só se a gente não tivesse a participação do Estado no fornecimento desse coquetel. Seria muito difícil de uma pessoa com HIV, né, ter a possibilidade de ter o tratamento, de ter uma prolongação da sua vida enquanto não tem a cura. Né? Então, observa que o direito à saúde ele traz consequências para o cidadão, né, de ter, sim, ao menos do ponto de vista normativo, um respaldo significativo. Ele traz para o Estado um desafio enorme, porque o Estado ele vai ter que implementar esse direito das formas mais diversas possíveis, desde um tratamento para gripe, uma vacina para gripe, até uma doença rara que custa 500 mil e o tratamento só tem nos Estados Unidos, né? Até desafios para
para o mundo privado da saúde, que são os planos de saúde, né? Até onde vai a responsabilidade do plano de saúde? Hoje em dia a gente tem uma íntima associação entre público e privado quando a gente pensa planos de saúde, né? O direito do consumidor, quando a gente pensa plano de saúde, ele está muito orientado pelas normas de direito público também, né? Da Constituição, do SUS, porque o SUS ele tem um artigo que a gente vai ver daqui a pouco, que diz que a iniciativa privada deve participar de forma complementar do SUS. Então, isso também vai trazer desafios para o mundo do setor privado. Direito fundamental, então, que em razão de todos desses motivos, ele vai trazer desafio para todo mundo, né? Mais alguém? Professor, quais as implicações da saúde ter uma abrangência significativa do ponto de vista da sua efetivação? Isso também, Natália, é uma questão muito importante, assim. Por quê? Eu posso alegar que tudo está relacionado à saúde, né? Porque a saúde ela tem uma dimensão objetiva, digamos assim, que é a dimensão do que é visto do ponto de vista de tratamentos, do que é disponibilizado pelo poder público como um serviço de saúde, né? Mas tem uma dimensão subjetiva também. O que eu entendo como saúde para mim pode não ser para você, né? E aí é que entra, na verdade, essa abrangência da ideia de saúde, como a gente viu no artigo 96, né, com todas aquelas questões, na verdade traz o desafio de que, olha, eu sinto que, por exemplo, o poder público custear um medicamento que vai ser em torno de R$300.000, é importante para a minha saúde, eu tenho direito à vida e tudo mais. Já para outras pessoas, isso não seria justificável, né? Enfim, essa abrangência ela só aumenta o debate, né? E esse debate vai refletir, ele vai influenciar, ele vai exigir cada vez mais uma atuação do judiciário, né? Mais alguma? Não? Tá bom, obrigado. Bom, gente, então a gente aqui está encerrando a nossa primeira aula sobre fundamentalidade da saúde e vamos agora ao nosso resumo dessa aula. Primeiro nós vimos os estados de saúde, né? A gente tentou discutir um pouco as configurações dos estados e como que as versões do estado surgiram ao longo do tempo e servem, né, para pensar a saúde aqui no Brasil, né? Digamos assim, a ideia sobre Estado liberal, Estado social, Estado participativo são boas para pensar a saúde no Brasil. Depois, nós vimos Estados, direitos e efetivação, e a gente trabalhou, na verdade, a Constituição e as suas diversas garantias, né? A gente trabalhou a Constituição a partir da ideia de cidadã, compromissória, incorporadora, e a gente também viu, na verdade, os desafios de se implementar direitos sociais a partir da metáfora entre quadros pequenos e quadros grandes, né? Por fim, meus amigos, a gente trabalhou as características dos direitos do Brasil. A gente trabalhou precedência das ideias sobre os fatos, a gente trabalhou cultura da transação, a gente trabalhou o dilema entre centralizar ou descentralizar e também trabalhamos a questão da cidadania, né? Então foi basicamente isso que nós vimos aqui no nosso encontro de hoje, né? Bom, meus amigos, primeiro, né, muito obrigado pela audiência de vocês, né? A gente conta sempre com a participação de vocês. E para isso, né, eu vou aqui reafirmar o e-mail que nós temos aqui no Saber Direito. Tá? Esse e-mail daqui está aberto a vocês, é muito importante a contribuição de vocês e nós estamos aqui justamente para colaborar e para construir junto com vocês essa discussão sobre o direito sanitário, né? É saberdireito@stf.jus.br. E é interessante, gente, porque todas as nossas aulas, não só de direito sanitário, mas todas essas nossas aulas do Saber Direito, elas também estão disponíveis no YouTube, né? Então, todos vocês que quiserem assistir não só essa, mas todas as aulas, elas estão lá disponíveis, né? Eu vou até falar para vocês aqui, ó, www.youtube.com/saberdireitoaula. E uma coisa interessante do Saber Direito é que ele não tem somente as aulas, né? Nós temos, digamos assim, um momento posterior às aulas, que são 2 outros programas que fazem parte dessa família aqui
do Saber Direito e que são muito interessantes e que versam sobre o assunto da aula, né? Então, a gente tem o Saber Direito Responde e o Saber Direito Debate, né? E a gente vai ter também um Saber Direito Responde sobre direito sanitário e um Saber Direito Debate sobre direito sanitário, e ambos estão no YouTube, né? YouTube, www.youtube.com/Saber Direito Responde, www.youtube.com/Saber Direito Debate. Então não falta assunto, não falta discussão. Bom, e muito obrigado pela audiência de vocês, e a gente se encontra na próxima aula sobre direito à saúde no Brasil, tá bom? Tchau, tchau.